Boa tarde, Bruno Nunes. Boa tarde. 11 de fevereiro, uma nova crónica pelo deputado do PPM, habitualmente uma crónica mensal. E hoje, que temas nos traz? Boa tarde a todos. Obrigado, António, uma vez mais pelo convite e pelo trabalho que a Notícias LX e a Luz TV vão fazendo na promoção daquilo que é a política local. Boa tarde a todos os que nos assistem em casa. Hoje vamos falar então vamos falar de relatórios no primeiro ponto. Vamos falar também de questões relacionadas com a educação e vamos, eu tinha-lhe dado outro ponto antes de começarmos que já me passou. Em relação à Assembleia, aos deputados? Ok. Ao trabalho aqui à nova da conjuntura que se vai começando a definir aqui dentro da Assembleia Municipal. E, essencialmente serão esses os pontos que vamos falar. Ok. Pronto, em relação aos relatórios, na sequência daquilo que tem sido o trabalho feito pelas comissões, e falar de dois relatórios distintos. Um que tem a ver com o relatório que ao final de 8 meses e qualquer coisa surge como relatório final do grupo de trabalho de acompanhamento para as GES Loures, e o outro que é um relatório para já preliminar e depois terá, nas próximas semanas, terá um relatório definitivo feito pela Comissão de Economia e Finanças relativo à reportagem que saiu na TVI e aos contratos por ajuste direto que o município tem efetuado e que tem estado também na ordem do dia nas televisões e na imprensa. Em relação à situação das GES Loures, muito felizes com o relatório final. Será apresentado no dia 28, por isso não querendo entrar em muitos detalhes, porque acho que no dia 28 é que deve ser apresentado, mas ficamos bastante satisfeitos com o facto de o relatório confirmar que aquela moção do PPM, quando foi apresentada e que na altura até se gracejava e dizia que eram alegorias e que com base em fantasias não se poderia fazer absolutamente nada, consideramos que a criação deste grupo de trabalho, que acaba por ser disputada pela apresentação da moção, foi fundamental e decisiva para que algumas das situações das GES Loures fossem resolvidas. Se não vejamos, deu origem à saída do seu diretor-geral, deu origem ao pagamento das retribuições que faltavam dar aos funcionários, aos trabalhadores, relativo às progressões e promoções das carreiras, deu origem ao pagamento daquilo que estava em banco de horas, deu origem a uma substituição do Conselho de Administração. Por isso, se não acontecia nada, as decisões tomadas e o reflexo depois daquilo que acabou por ser a criação do grupo de trabalho, depois de uma reunião com o Conselho de Administração, com os trabalhadores, com os sindicatos, se aquilo não representava nada, então imagino se representasse alguma coisa. Portanto, quando falamos em 28 de fevereiro, é na sessão da Assembleia Municipal que vai acontecer dia 28 de fevereiro às 21 horas. Ou seja, o grupo de trabalho já finalizou o relatório foi aprovado, posso lhe dizer, sem qualquer problema, o relatório foi aprovado por unanimidade. E por isso já existem as conclusões por parte do grupo de trabalho daquilo que era o objetivo iniciado na moção do PPM, por isso este assunto fica encerrado para já. Esperemos que não seja necessário reabrir o assunto de GES Loures, esperando que a empresa agora viva paz social e tranquilidade e que sirva os munícipes e os colaboradores os trabalhadores, porque eu sei que a malta da esquerda não gosta muito que eu diga colaboradores. Os trabalhadores que colaboram exatamente, nas GES Loures tenham a paz social e que a empresa se mantenha em funcionamento dentro daquilo que é um serviço à população. Por isso, em relação às GES Loures, é este o ponto de situação. E há paz social nas GES Loures neste momento? O reporte que eu tenho por parte das pessoas que ao longo destes meses estive muito próximo delas, as coisas acalmaram. Tivemos aqui um processo que obviamente criou alguma instabilidade, depois veio o pré-aviso de greve, depois não foi necessário servir do instrumento de greve para chegar ao entendimento e para que o Executivo fizesse o pagamento. Hoje em dia, obviamente, terá as questões diárias para resolver e esperamos que o novo Conselho de Administração... Já há diretor-geral? Eu não sei se existe diretor-geral, que já existe novo Conselho de Administração, já foi apresentado,
e espero que já tenha sido comunicado também aos trabalhadores, porque a determinada altura os trabalhadores estavam um bocadinho, tal como eu disse na última Assembleia ao Sr. Vereador e Vice-Presidente da Câmara Palpiteira, não que o poder tivesse caído na rua, mas a determinada altura os próprios trabalhadores quase que não sabiam onde é que estava o poder. Sabia que existia um Conselho de Administração, mas depois da saída do diretor Rui Ferreira, estava pouco claro para os trabalhadores quem eram os novos quadros, sendo que durante muito tempo também tiveram representados no Conselho de Administração e existia a representação, nomeadamente do também deputado municipal Carlos Luz, que faz parte do Conselho de Administração. Como lhe dizia, hoje as coisas parecem muito mais calmas e, obviamente, aquilo que poderá acontecer na GES-LOJ serão problemas inerentes ao à questão de uma empresa normal funcionar diariamente e de problemas diários. Não tenho conhecimento de problemas de maior que neste momento existam dentro da GES-LOJ. Passando imediato para outro relatório. O outro relatório tem a ver com a reportagem da TV. Como sabe, nós fizemos uns comunicados acerca disso. Nós nunca quisemos fazer julgamento na praça pública sem perceber exatamente aquilo que estava a acontecer. E por isso, na altura, o que decidimos fazer, assim que saiu a reportagem da TVI, foi de pedir a reunião urgente da Comissão de Economia, Finanças e Património, que tem a responsabilidade também de fazer a supervisão, na lógica de que a Assembleia Municipal não é mais nem menos do que o órgão de fiscalização do Executivo, e daí solicitar os contratos e alguns documentos concretos ao Sr. Presidente da Câmara e pedirmos uma audiência com o mesmo para esclarecimentos adicionais que considerássemos oportunos, ou que ele também considerasse oportuno, relativo ao contrato em questão. Sabíamos que aquilo politicamente estaria aqui muita poeira no ar e muita coisa iria acontecer, dada a forma como a notícia foi dada, ao facto de ser genro do Jerónimo de Sousa, de ter sido feito por ajuste direto e de toda esta forma que depois deu origem a uma série de caricaturas aqui à volta, os génios da lâmpada, os aladinos e estas coisas, mas aquilo que interessava claramente à Comissão era cingir à questão não tanto política, mas à questão legal, que é essa a nossa função de averiguar todo o processo de ajuste direto. Pronto, e na altura, com os documentos solicitados e também com aquilo que está disponível através do base.gov, qualquer pessoa pode consultar, chegámos à conclusão, para já de uma forma preliminar, porque o relatório é para já de preliminar, de uma coisa. Não existe, segundo aquilo que analisámos, não existe nenhuma ilegalidade na questão do processo, ou seja, na forma como o ajuste direto foi feito. Foram consultadas 3 entidades, as 3 entidades, só 2 é que responderam, o caderno de encargos está claramente identificado e não são apenas para 8 lâmpadas e 2 casquilhos, é para muito mais trabalho. Foi identificado os pressupostos legais por parte dos concorrentes também foram entregues, estão junto ao processo, existiu um júri que fez o acompanhamento do processo. De ressalvar, este processo, este ajuste direto foi solicitado não pelo Sr. Presidente da Câmara, mas pelo Sr. Vice-Presidente, o Dr. Paulo Piteira. Foi através do departamento que ele dirige que fez este pedido de necessidade de contratação. E esta necessidade de contratação vem no fundo de uma das dúvidas que se colocava, mas este valor, quanto é que pagávamos antes? E para esclarecer, porque tenho certeza que nem toda a gente depois irá ter acesso ao relatório, mas para percebermos antes deste ajuste direto, estes trabalhos não estavam a ser executados, ou seja, existiam 2 entidades, nomeadamente a JCDECO e a CEMUSA, que tinham estes trabalhos relativos às paragens. Depois, a determinada altura existiu um processo em tribunal, inclusive com essas 2 entidades, chegou-se a um entendimento, o Executivo chegou a um entendimento com a JCDECO e ficaram abandonadas, sem manutenção, todas as paragens ex-CEMUSA. E é sobre essas que existe o contrato. Essas paragens são da responsabilidade do município. E essas paragens são da responsabilidade do município. Ou seja, há uma coisa que agora politicamente, e até porque hoje não estou na posição de fiscal da Câmara, estou numa questão política, um posicionamento político,
Primeiro, eu acho que existiu pouca, eu não diria transparência, mas pouco cuidado da forma como este processo foi gerido, até porque, dado aos valores envolvidos, dado aos trabalhos, até porque este contrato agora, o facto de neste momento não existir um contrato para fazer estes trabalhos, ainda levanta mais dúvidas acerca disto, ou seja, se era um trabalho tão urgente para ser feito, então e agora desde dezembro para a frente que estamos sem contrato sobre isto, mas porquê? Estamos com medo de adjudicar ao mesmo senhor? Então, mas não existe ilegalidade nenhuma, bora lá, adjudicar ao mesmo senhor. Nós chegamos aqui à Parque da Cidade, continuamos a ter os mupis aqui à porta a dizer, nas paragens, a dizer, este Natal compre no comércio local, está aqui, quando quiser, agora se quiser sair e filmar, pode filmá-los. Ou seja... Já é proativo. É proativo. Ficamos com 11 meses de vantagem sobre esta situação. Ou seja, o que eu acho aqui é que, se não existe nenhuma ilegalidade e se estamos todos de consciência tranquila, porque é que o contrato, então, não existe um novo contrato desde janeiro? Porque é que, entretanto, tudo isto parou? Qual é a necessidade de parar? Mas, se calhar, as pessoas não estão confortáveis com isso, não é só a questão da legalidade, não é? Esta é a questão. Ou seja, a nível de comissão, o trabalho é sobre a Conferência da Legalidade dos Trabalhos. A nível político, as minhas perguntas são outras. Porque é que isto continua agora sem manutenção? Se era uma coisa que teve que se gastar 150 mil euros nos últimos anos, então e agora temos tanta necessidade de resolver isto em determinado prazo e agora daí para a frente, quando se começa a mexer no assunto, afinal já não existe interesse em resolver a questão e já não existem novas adjudicações. Sejamos transparentes. Se não existe nenhum problema com aquele contrato, se foi tudo dentro da legalidade, se não existe favorecimento pessoal, e atenção, porque há uma questão legal que nenhuma comissão, porque não é o Ministério Público nem a Polícia Judiciária, poderá aferir. Eu não consigo aferir se existe uma coisa que é crime, que é favorecimento pessoal. Eu não consigo aferir isso. Isso, através dos contratos, não é da minha competência poder ver isso. Posso ter a minha opinião subjetiva, mas objetivamente eu não consigo aferir se existiram telefonemas, trocas de mensagens, o que quer que seja. Por isso, acabando com esse estigma de vez, eu considero que o contrato é legal. Deixe de perceber que depois não existe contrato para esta prestação de serviços, a partir de determinada altura, bom, agora o melhor é ficar quieto com isto. Então, e agora as paragens já não têm manutenção. Então, agora mas se for lançado agora um concurso, acredita que vão surgir propostas mais baixas? É a questão. Acredito, sabe que o problema é assim, um dos problemas que se passa aqui não tem a ver com o município de Louros, tem a ver com todos os municípios. Esta legislação que regula o ajuste direto é uma brincadeira. Você pode ser talhante ou eletricista, como era o caso, okay, e candidatar-se a qualquer processo de ajuste direto sem ter que mostrar qualquer competência na área, não há o que quer que seja, porque o vetor determinante para a atribuição dos trabalhos é o preço. E se consultar aquilo que foi a análise do júri, percebe que é preço. Por isso, qualquer pessoa está livre de se candidatar a estes concursos sem ter qualquer competência na área. E isto é que abre um pressuposto que depois levanta aqui questões éticas e questões morais e questões de transparência que não se vai resolver. Por isso, o problema está lá atrás. E lá atrás, diga-se Assembleia da República uma vez mais. E não se consegue perceber como é que isto não é alterado. Aliás, até se consegue, porque depois 100% das câmaras são afetas aos grandes partidos. E nós sabemos o quanto isto ajuda as câmaras a tomarem decisões, umas delas de política de proximidade e de resolução imediata para que não ter que cumprir os pressupostos do concurso público, mas se isto não tem uma fiscalização a sério, é muito complicado. E estamos a falar de, eu não quero cometer nenhum lapso, mas creio que são 500 contratos de ajuste direto realizados nos últimos 2 mandatos, este e o anterior, estão aqui 500, 600 contratos de adjudicação de ajuste direto. E quando isto não é transparente, ou seja, porque esta lei facilita no princípio de capacidade por parte do Executivo na resolução imediata destas situações, que são situações de política de proximidade e de gestão municipal. Agora, o que isto depois dá aso é que o Ministério Público ou investiga estas coisas ou não deixa que isto depois fique tudo aqui no ar, porque já se percebeu que depois a seguir vai-se de Câmara por Câmara e vai-se encontrar em todas as câmaras esta situação. Por isso, resumindo e concluindo, em relação à Comissão de Economia e Finanças, na qual eu sou coordenador, de imediato pedimos uma reunião, tivemos uma audiência aqui com o Sr. Presidente, foi bastante aberto, o Sr. Presidente não se negou a responder a nenhuma das perguntas da Comissão, respondeu a todas, existem documentos ainda em falta, porque existem estes documentos, é que existe um relatório preliminar e não um relatório definitivo, porque estamos a aguardar que cheguem ainda uns documentos que foram solicitados ao Executivo, não vou tirar qualquer análise ou conjuntura daquilo que é o facto de não terem chegado,
ou considerar que tem a ver apenas com o processo administrativo interno e de chegada dos documentos. Pronto, e a questão é essa, maior transparência naquilo que é a contratação pública, nos ajustes diretos. A Comissão de Economia e Finanças, até final do mandato, fará uma forte fiscalização naquilo que são os contratos de ajuste direto, e não só, mas fará uma forte fiscalização. Estamos à espera também de algumas autorizações internas para poder colocar a Comissão a trabalhar de uma forma mais ágil neste aspecto. E pronto, em relação a este processo da TVI, da legalidade. Em relação à legalidade do contrato, mas a própria reportagem da TVI não coloca em causa a legalidade do contrato. Exatamente. Pronto, mas eu acho que nós temos é que ter aqui presentes, nós, políticos e todo o município e todos os lourenços têm que ter presentes que não existe ilegalidade. As outras questões que aqui estão, não fui eu que os contratei, e as outras questões que aqui estão começam na Assembleia da República e depois uma utilização dessa mesma ferramenta por parte dos executivos municipais que fazem este tipo de gestão. Que eu acho, e o relatório preliminar é claro, ao dizer que os considerandos políticos e éticos devem ser comentados fora da Comissão e não perante a Comissão, eu acho que, olha, meteram-se a jeito. Basicamente foi isso, meteram-se a jeito da forma que o fizeram. Agora vamos ver, esperemos não encontrar mais situações destas a todos os outros contratos que vamos analisar. Porque vão analisar contratos mais antigos sim. sem, digamos, um objetivo definido. Vão analisar todos os contratos. Sim, a ideia não está definida para já, mas a proposta do PPM passa por que todos os partidos possam aleatoriamente verificar um determinado número de contratos, também do Chimar, também de outras empresas, e solicitarmos esses contratos e ver todos os procedimentos que foram cumpridos legalmente. As conjunturas, a definição do que é que cada um considera que depois politicamente ali foi feito, e isso será feito por cada um no seu combate político. Político, sim. Nós neste momento estamos focados na questão da legalidade e de perceber se foi legal. Okay. E é essa a postura. Como comissão, como político, cá estaremos para analisar depois. Os políticos têm que ir um bocadinho mais à frente do que a questão legal. Temos que ir também eu para só além queria da questão perguntar legal. uma coisa: quando é que vai ser público esse relatório preliminar? Dia 28. Dia 28 vai ser apresentado na Assembleia e passa a ser público. Esse relatório está pedido para ser público no dia 28. Não sei se será o preliminar, se será o definitivo, porque entretanto poderá existir já o definitivo. Se chegarem entretanto documentos que estão em falta. A Comissão reúne, a Comissão reuniu de imediato, saiu a notícia, reunimos logo na semana a seguir, nessa mesma semana recebemos o Sr. Presidente da Câmara, reunimos novamente a seguir à reunião com o Presidente da Câmara para elaborar o relatório preliminar, e por isso, se tivermos os documentos, entretanto, será um relatório. Achámos que existia também esta celeridade toda no processo, que era necessária, porque senão, de forma a não alimentar especulações, exato, nem aquilo que poderia mesmo 28 de Fevereiro já é um bocadinho, já. Mas podemos afirmar aqui, publicamente, que todo o processo passou pelo Vice-Presidente Paulo Piteira, Sim. pelo seu departamento. O pedido de contratação é feito pelo Dr. Paulo Piteira, pelo vereador Paulo Piteira. É óbvio que o Presidente Bernardino tem conhecimento, mas o processo vem todo do departamento Sim. do Vice-Presidente Paulo Piteira. Sim. É isso que é Sim. público? Isso é claro. Okay. Isso é claro. Okay. É claro, e é público. Quem consultar o base.gov consegue aferir essa responsabilidade. Nós clara. publicámos o que estava no base.gov e mesmo assim, e o comunicado do município de Loures, e mesmo assim tivemos alguns problemas e algumas ameaças, mas avancemos. Não sei de onde é que vêm as ameaças, a questão clara, está ali, está solicitado, aliás... Não, eu estou a dizer ameaças em relação à minha pessoa. Sim, eu percebo. É de lamentar qualquer tipo de ameaça que se faça, mas quem consultar o processo no base.gov vai ver que solicitado pelo Sr. Vereador. Consulta os links, vê todo o processo de adjudicação. Obviamente a competência principal é do Sr. Presidente da Câmara, mas dado o valor que está em causa, existe a possibilidade da competência delegada. Já agora, até onde é que vão as competências delegadas em termos de valor? Eu creio que são 75 mil. Okay. Eu creio que são 75 mil. Portanto, os vereadores, não cada um deles não quero cometer nenhum lapso. Pode ir até esse valor. Eu creio. Tem autonomia para ir até esse valor. Sim, tem um valor que está estabelecido. Não sei exatamente se são os 75 mil. Mas dá volta disso. Sim. Ok. Então, avancemos então agora para o próximo tema, que tem a ver com
com os deputados, com os Sim. trabalhos da Assembleia. E vou comprar aqui uma guerra hoje grande. Esta questão dos deputados vem também na sequência daquilo que foi o trabalho de auditoria à comissão, feito pela Comissão de Economia e Finanças. Nós estamos a atravessar uma fase aqui no município de Loures que a Assembleia tem estado aqui num determinado turbilhão, e o António vai acompanhando os trabalhos da Assembleia e percebe. Temos recentemente, a semana passada, na bancada do PSD, não sabemos ainda se uma renúncia, se uma suspensão por parte do Tiago Mendonça, do deputado municipal Tiago Mendonça, que para já a única coisa que existe efetivo foi o facto de se ter desfiliado do PSD. Mas depois, existe aqui uma questão que eu acho e eu creio que vou levantar uma onda complicada aqui, mas que tem a ver com o seguinte: nós não podemos vir pedir satisfações ao Executivo, por exemplo, numa audiência com o Sr. Presidente da Câmara, sobre contratos baseados em notícias de televisão. Nós temos que ler os contratos. E eu acho... Convém ler. Convém ler. E eu acho que nós temos aqui uma situação, porque eu acho que a oposição, e quando nós somos oposição, eu não tenho que ser amigo da A, B ou C. E eu não estou aqui num combate político só com o Executivo, eu tenho um combate político nesta Assembleia com as restantes bancadas também. E a realidade é que me parece que estamos numa Assembleia com 43 deputados, dos quais muitos deles não sabem o que é que andam aqui a fazer. E passamos... Mas isto lá para casa pode... Isto lá para casa eu vou explicar. E lá para casa e para aqui, vou explicar. Há muita gente, nós chegamos a uma audiência com o Executivo em que as pessoas não sabem exatamente porque não leram o contrato. Porque não têm noção, não estão preparadas. Porque a responsabilidade que nós temos como deputados municipais, e se nos queixamos tanto da falta de credibilização que é dada à Assembleia Municipal, para credibilizarmos a Assembleia Municipal, convém que nós percebamos também o que é que andamos aqui a fazer. Eu não domino todas as pastas, obviamente. Se me quiser falar de determinados assuntos, há assuntos aqui que eu se calhar tenho mais fragilidade para poder falar sobre eles. Agora, não me atravesso sobre eles, nem venho para aqui com guiões ou com cartilhas, e depois, a determinada altura, quando a cartilha não vai de acordo com aquilo que nos passaram, já não sabemos o que é que estamos aqui a fazer. E nisso, pegando um bocadinho nesta nova distribuição que se vai fazendo aqui na Assembleia, eu ouvi a semana passada a entrevista de Tiago Mendonça e concordo perfeitamente com ele. Primeiro, temos uma Assembleia Municipal onde existem elementos muito bons e um nível muito alto, que até poderiam estar a outro nível na política, mas também temos aqui pessoas que podem ser excelentes pessoas, mas que são maus políticos e que não sabem o que é que estão aqui a fazer. Depois, vivemos muito aquilo que é o cacique político. E nisso o Tiago tem toda a razão, ou seja, as pessoas acabam por receber, emanado dos partidos, do que é que devem falar, e atravessam-se com questões que não sabem exatamente o que é que aquilo quer dizer e não sabem exatamente no que é que aquilo está, em que ponto é que está. E isto criam aqui situações até desconfortáveis quando vamos em reuniões externas, com entidades externas, quando estamos com terceiros reunidos e não percebendo ou não tendo conhecimento dos dossiês, fazemos aqui umas figuras. Eu estou a falar em termos genéricos dos deputados, porque eu não me considero, eu não me meto nessa bola, porque se eu não sei, eu não me meto. Existem aqui situações, e o António, aliás, antes de começarmos a gravar, falámos aqui de uma situação que eu disse-lhe não domino essa questão, e por isso terei que me inteirar desse assunto para poder falar sobre ele. Não vou falar do assunto gratuitamente só porque fica bem. E eu acho que esta falta de responsabilidade que existe, pessoal, mas também partidária, porque os partidos têm que ter noção de quem é que estão a colocar nas comissões, ou quem é que colocam, porque aqui na Assembleia, como uma coisa tem mais visibilidade, não deixamos que toda a gente fale, mas depois nas comissões existe muito mais liberdade, e eu acho que os partidos às vezes nem sabem do que é que estão, como é que estão a ser representados dentro das comissões. Por isso, estamos a gastar dinheiro ao erário público, posso ser populista a dizer isto, que existe aqui gente, isto agora quase que dava direito a dizer como o André Ventura de metade dos deputados chegava. Mas a questão... Mas chegava? Claro que sim. Claro que sim. Aqui, em Loures, sim, chegava. O problema é que depois continuamos a ter a tal bancada que eu lhe falei no outro dia,
porque aí então ganhava a maioria absoluta se metade dos deputados chegasse. Os deputados que são deputados por inerência. São os deputados que são deputados por inerência, exatamente. Agora, se tivéssemos só com os deputados eleitos e se aqueles não tivessem inerência nem tivessem direito a voto, se cingíssemos isto, muito menos deputados, se calhar fazíamos mais trabalho porque andamos aqui a perder algum tempo. Não há uma questão de incompatibilidade quando se decide aqui coisas que têm a ver com as juntas de freguesia e em relação aos presidentes. Acho que já falámos nisso. Já falámos nisso. Legalmente não existem incompatibilidades. E incompatibilidades aqui no Conselho também existem outras. Outras que estão a ser averiguadas e que estão a ser vistas porque existem vários pedidos de esclarecimento em relação às funções dos deputados fora do âmbito da Assembleia Municipal para percebermos se são incompatíveis ou não com a função de deputados municipais. Estamos próximos de chegar também a uma resolução acerca desse assunto, pelo que eu sei. Noutras assembleias também acontece o mesmo. Acho que acontece em quase todas, mas aqui existem alguns casos claros que já foram denunciados e que as situações estão em análise. Está na mão do Sr. Presidente da Assembleia, não tenho conhecimento de como é que está o processo. Sei que está na ordem de trabalhos para dia 13 para a Conferência de Líderes, por isso esperemos que existam novidades acerca disso. Mas retomando a questão dos deputados municipais, eu dou-lhe um exemplo, e fruto daquilo que o Notícias LX, creio que foi Notícias LX que fez a reportagem. E não vou com isto chamar incompetente ou quer que seja aos deputados do Bloco de Esquerda. Mas esta semana fez e fazemos já a ponte dos deputados para o próximo ponto, que é a questão da educação. Esta semana dá-se uma entrevista a falar sobre o estado da educação no Conselho. Semana passada. Pronto. E na realidade, se nós formos aferir o estado da educação no Conselho, eu concordo com grande parte das coisas. Existem, de facto, são poucos os equipamentos escolares que conseguem ter capacidade condigna de ter aulas, porque ainda temos barracões provisórios, porque ainda temos telhados a cair, porque temos temos escolas muito recentes que ainda... E temos escolas recentes com problemas. Com ano e que já têm problemas. Vamos ser sinceros, nós somos deputados da República, somos deputados da ONU, somos deputados da Assembleia Municipal, onde é que nos enquadramos? É porque às vezes isto aqui, da história dos deputados, eu fico aqui confuso, porque nós vimos para aqui apresentar moções pelo povo da Venezuela, vimos para aqui apresentar moções pela Coreia do Norte. Isto não tem nada a ver com Loures. Isso não tem nada a ver com Loures. Existem sítios próprios. Eu sei que politicamente querem marcar agenda, mas isto não tem nada a ver com isto aqui. Dá-me vontade de votar contra todas. Ou então sair da sala em todas e dizer nem sequer vou participar nisto. Porque é uma perca de tempo. Muitos dos votos de louvor que são aqui, ou pelo povo da Venezuela. Ouça, isso é um assunto que nos incomoda a todos, mas que não é aqui o fórum para ser tratado. Nós aqui estamos a tratar de questões dos lourenços, não temos de estar a tratar dessas questões. Isso é fogo de artifício. Que se notifique o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente do... Estamos a brincar. Alguém acredita que isto vai fazer moça? Que isto tem... Alguém acredita nisto? Não, ninguém acredita nisto, mas continuamos com isto aqui. Pronto. Se calhar tínhamos que pensar mais em emoções que têm a ver aqui com o Conselho. Se calhar convinha, pronto. Mas depois também temos estas questões, ainda bem que diz isso, porque temos estas questões, nomeadamente, e eu hoje vou bater aqui um bocadinho no Bloco, nomeadamente o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem muito esta política daquilo que fez a semana passada na sua entrevista, ou seja, o Bloco de Esquerda deve ter ali uma estrutura nacional que determina, passa a redundância, determinados pontos para lançar nas autarquias, mas é igual para todos. E depois, de vez em quando, aparecem aqui propostas que eu imagino que em Salvaterra de Magos aquilo faça sentido, ou que em Lisboa faça sentido, mas que aquilo está completamente fora da lógica que é Loures e que aquilo nem sequer se enquadra. Mas como se não chegasse, puxa a cassete atrás e veja, se nós tentarmos fazer uma alteração às propostas do Bloco, a dizer, se vocês adaptarem isso e escreverem isto, nós até votamos isso a favor. Não existe liberdade da parte deles para alterar qualquer documento que vem da parte do Bloco. Aliás, nós já tivemos aqui situações do Bloco apresentar propostas em alternativa a outras propostas da Assembleia e depois votar favoravelmente a outra proposta e votar a sua favoravelmente sozinho, porque tinha que levar aquilo, mas na realidade o que ele sabe que passa é outra quando podia ter juntas propostas. Está a perceber? Isto lá em casa pode gerar aqui uma certa confusão. Vai gerar de certeza. Pois, mas é que isto é confuso. Ou seja, depois, para além disso, a questão da educação, todo aquele rol de escolas que foram elencadas a semana passada na entrevista consigo, eu arrisco a dizer que 80% delas são responsabilidade do Ministério da Educação. Sim, sim. Ok?
Pois, e Mas há algumas que temos são... situações que, se formos falar de número 1 de camarate, que a situação da porta de homem não está a funcionar, que o sistema de rega não funciona, que os lavatórios são às medidas erradas em relação, etc, etc, etc. Percebemos que, sim senhora, existe ali um problema. Mas também percebemos que a garantia em relação àquela construção já foi acionada pelo Executivo e foi transmitida aqui na Assembleia Municipal. Estar a repisar, porque entretanto, então a gente agora tinha em agenda malhar em cima disto e ele agora veio dizer que estava resolvido. Mas eu vou falar nisto outra vez na entrevista, porque na entrevista as pessoas não sabem o que é que o Presidente da Câmara disse. Está a perceber? Ou seja, basicamente porque vamos levantar uma questão que tem a ver com a escola em Sacavém, que não está pintada, porque existem as tintas, e as tintas vão apodrecer, porque não existem andaimes. Meus amigos, as tintas não existem fisicamente. A Dirup ofereceu X litros de tinta que, quando for para pintar, a Dirup as entrega. Mas, para já, não existem tintas nenhumas. Por isso, a história do ir apodrecer é populismo. Ok? Em relação aos andaimes, já foi discutido esse assunto na Assembleia Municipal, só que parece que, entretanto, esse assunto foi discutido na Assembleia Municipal e acabou por estragar um bocadinho aquilo que o Bloco tinha em mente para poder intervir, que era as escolas. A cedência dos equipamentos, nomeadamente dos andaimes, para poder pintar aquilo, existe a escola, você quer pintar, eu vou-lhe dar andaimes, se você quer do andaime, de quem é a responsabilidade? É minha. Existe aqui um processo burocrático para ser resolvido. Explicar às pessoas que a escola não está pintada, quando existe gente que quer pintar e existe também tinta, não é fácil. E Mas isso, o poder político o Executivo tem tinha que ter responsabilidade. O Executivo tinha responsabilidade. Tanto o Sr. Presidente de Câmara como o Sr. Presidente de Junta de Sacavém deveriam ambos explicar à população porque é que não pode ser feito assim e porque é que legalmente não pode ser feito assim. Mas o Bruno não acredita que tem que haver uma solução. Claro que tem que haver uma solução. Claro que tem que haver uma solução. Agora, não podemos pegar, mas deixa-me só dizer uma coisa. Aquela escola não é municipal. Certo. Mas quem lá anda são filhos do município e são munícipes. Eu sei. Agora, a questão aqui Temos que ter uma solução. Mas a questão do populismo que eu lhe estava a dizer é: vamos pegar num equipamento que não é municipal e vamos bater no Presidente da Câmara. Vamos pegar num equipamento que não é da Junta de Freguesia e vamos bater no Presidente da Junta de Freguesia. Sim. Ok? E aqui até estão as duas maiores forças políticas do Conselho, a CDU no município e aquela Junta de Freguesia, a PS. E vamos bater nos dois a dizer que eles é que têm que resolver a situação. O que eu acho é que eles têm que explicar porque é que a situação não é resolvida. E têm que explicar à população porque é que isto não é resolvido. E têm que fazer pressão junto do Ministério da Educação para que seja resolvido. Ok? Agora, não vamos acusar aquilo que não é da responsabilidade de... E isso não faz sentido, porque trazer para aqui uma lista de problemas que existem no Conselho, dos quais 80% não são responsabilidades do município, é a mesma coisa que vir para aqui apresentar moções a favor da Venezuela. Vale nada. Bola, como diria o outro. Mas eu citava a Sónia Paixão, Sim. que diz que há duas maneiras de estar nisto. Mas Ao isso cooperar e ao reivindicar. Eu percebo. E eu acho que nesta situação, e agora estou a sair um bocadinho do meu papel, mas eu não entro na normalidade, o poder local tem que ter uma solução. Ouça, como Se já não teve... é o município, é a Junta. Eu vou colocar a situação à Junta, está aqui assumido. Sabe o que é que as pessoas não percebem? É que a escola da Portela também não é municipal. No entanto, o estado era tão grave que o município fez intervenção. Por isso, o que não pode ficar aqui é uma dualidade de critérios de não percebermos porque é que a Sacavém não há andaimes e porque é que na Portela fomos corrigir. Isto tem que ser explicado. Isto tem que ser explicado às pessoas porque é que de um lado é de uma maneira, porque é que do outro lado é de outra. E vamos estar à espera que haja uma criança que se lança de uma janela cá para baixo. É nessa altura que vamos achar que é importante. Ou se existe aqui algum problema com companhias de seguros e as companhias de seguros não deixam que o equipamento da Câmara esteja seguro se os utilizadores não forem profissionais. Mas eu quero acreditar. Vou ser mauzinho agora. Se é por isso, também peçam à Ponte Seguro para resolver o problema, que eles de certeza conseguem arranjar um acordo para ali qualquer. Mas eu quero acreditar. Que eles fazem excelentes contratos. Eu quero acreditar que tanto o município como a Junta de Freguesia de Sacavém têm uma solução para isso. E quero acreditar. Deixe-me dizer, conhecendo o Presidente da Junta de Freguesia de Sacavém como conheço, não acredito que não tenha vontade de resolver. E mesmo o Sr. Presidente de Câmara, não acredito que não tenha vontade de resolver. Então resolva-se. Agora, primeiro expliquem porque é que não está resolvido e expliquem
Já se justificou nesta Assembleia Municipal, já foi justificado a situação. Como é que se resolve isso? Ok? Pronto. Então, como é que se resolve isto? Se há seguro sobre o equipamento, se não há seguro contra do equipamento, se é completamente ilegal, se não pode ser feito. Mas o que os municípios dizem é que Sim. vocês foram eleitos para resolver. Vocês têm que resolver. Vocês quem? Vocês, o Executivo, Foram foram que eu vou eleitos. meter lá uma torre qualquer de um castelo e que o PPM manda lá agora fazer aquilo de andaime. Eu não tenho responsabilidade nisso. Mas era essa a questão. Os municípios querem saber, e eu deixo aqui uma vez o microfone, que vou apanhar. Sim. Os municípios querem saber porque é que não é resolvido. E o facto é que nós temos vocês políticos, têm essa responsabilidade. E eu quero acreditar que há uma solução. Não acredito que não haja uma Eu solução. só quis puxar esta questão da educação ligada à questão dos deputados por uma razão. A mim não me viu à porta da Mário Sá Carneiro a dar entrevistas e a meter-me à frente das associações de pais e a gerar problemas e depois a gritar que o município não tem que se substituir ao Estado a entregar as viaturas à Polícia Segura e depois na mesma junta de freguesia, quando o orçamento de freguesia foi para a aprovação, estes mesmos partidos que disseram isto à frente das câmaras de televisão, chumbam o orçamento da junta de freguesia porque um dos pontos é a atribuição de uma viatura à polícia. Pois. E isto é confuso. Isto é confuso, é o tal problema das cartilhas e o tal problema dos guiões, porque fazem política de acordo com a Câmara de Televisão. Porque à frente das câmaras estamos do lado dos pais, estamos do lado dos encarregados de educação, estamos do lado da segurança, estamos do lado da polícia. Vamos resolver, e é lamentável que o Ministério da Administração Interna não coloque mais viaturas aqui. E quando dizemos, então e porquê é que a Câmara, como o PPM fez, porquê é que a Câmara não mete lá a Polícia Municipal? Porque não podem, Vossas Excelências, ser irresponsáveis ao ponto de acusar a Câmara Municipal e dizer que é a polícia que vai ali, porque se nós pudéssemos, ajudávamos. Existe um Presidente de Junta, coloca no orçamento de freguesia a inclusão de uma viatura para a polícia, chumba-se o orçamento, porque diz que aquilo está fora da competência. Expliquem-me, porque eu estou confuso. Pois, mas o regulamento da Polícia Municipal estabelece competências para a Polícia Municipal atuar naquela situação, não dentro da escola, mas nas imediações. O regulamento da Polícia Municipal, que nós fizemos questão de falar dele aqui. 13º. Que fizemos questão de falar dele aqui, que o invocámos diversas vezes e que fomos apelidados de irresponsáveis da forma como estávamos a fazer. Exatamente. Pronto, e fomos apelidados de irresponsáveis da forma como estávamos a fazer pelo Sr. Presidente do Executivo na altura, que disse que eu estava a ter uma medida populista porque estavam aqui os pais sentados atrás, que não existe hipótese de estar a dar viaturas. A Junta de Freguesia substituiu-se nessa função e o orçamento foi chumbado. Ou seja, daquilo que lhe digo temos aqui um problema, porque já o venho dizendo desde o dia que fui eleito e já tenho várias intervenções nesse sentido, são medidas políticas feitas à medida dos partidos e não à medida da população, dentro daquilo que são os caciques políticos, tal como o Tiago Mendonça dizia, e muito bem. Acredito que vamos ter aqui, até final do mandato, uma disposição, não é política ou não é partidária, porque os partidos vão continuar no mesmo sítio, mas começa-se a sentir aqui em diversas bancadas aqui algumas oscilações de gente que quer fazer mais e que não está a conseguir fazer presa pelo sistema partidário. E por isso acho que é curioso ficar atento àquilo que está. Agora, não vamos pegar em medidas do quando está aqui a Câmara de Televisão, lá vimos nós aqui falar e dizer as coisas e depois aqui dentro fazemos precisamente o contrário, ou nem sequer sabemos do que é que estamos a falar. Porque se fôssemos falar de situações de beneficiar terceiros, há aqui muita coisa para falar na Assembleia Municipal. Mas vamos ouvir alguma coisa sobre isso? Não, estou à vontade. A determinada altura acusavam que o PPM tinha feito uma manigância jurídica para impedir que alguns deputados suplentes tivessem representação em comissões. Não, o PPM a única coisa que fez foi exigir que a lei fosse cumprida e determinados deputados que não sequer estavam eleitos para o efeito não puderam estar presentes nas comissões e tiveram que sair dali. E por isso não receberam senhas de presença e por isso não receberam os vencimentos referentes àquele mês. E o PPM a seguir foi atacado porque fazia uma manigância jurídica que prejudicou os deputados. Não prejudiquei, depois as coisas a funcionar dentro da legalidade, levantei a questão e a questão acabou por ter frutos, uma vez mais, por isso
Se eu tivesse levantado a questão e se os deputados pudessem continuar nas respectivas comissões, é porque eu tinha cometido algum lapso. Visto que tiveram que ser substituídos, calhar o erro não era meu. Por isso não tenho qualquer problema com isso em afirmar, eu posso falar à vontade disso. Sobre a educação, estamos falados. Sobre a educação ou a falta dela, estamos falados. Basicamente é isso. Eu acho que tem que haver responsabilidade quando falamos dos assuntos. Não podemos estar aqui a pegar em equipamentos municipais e juntá-los com aqueles que são equipamentos do Ministério. Até porque estamos neste momento uma atitude responsável e que eu também falei na Assembleia com o Sr. Presidente e que questionei, está nos vídeos. O que me preocupa neste momento é que estes equipamentos que estão a degradar e que foram falados, eles existem, não são da responsabilidade do município para já, mas, na pior das hipóteses, dia 1 de janeiro de 2021 serão da responsabilidade do município. E o que eu acho que é responsável é que o Executivo faça um levantamento exaustivo daquilo que se passa em todos os equipamentos para saber se o cheque que aí vem, da descentralização, chega não só para a manutenção dos equipamentos, como para as obras de intervenção urgentes que muitos deles precisam. Porque receber aquilo sem saber qual o valor, e mesmo sabendo o valor, não saber exatamente o que é que tem que ser feito. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo muito claro e para concluir desta questão da incongruência e da irresponsabilidade em tomar algumas coisas. E isto pode levantar, é um debate político, vale o que vale. O Bloco de Esquerda defende, e muito, o livre acesso ao software livre. Okay? E a esquerda em geral apoia muito isso, tanto o Bloco como a CDU. Isso deu origem a que, nesta escola número 1 de Camarate, tivessem sido comprados vários equipamentos na lógica do software livre, contra o grande capitalismo da Microsoft, essa coisa toda, que é o que os miúdos usam em casa, mas na escola vão aprender diferente. Vá à escola, faça uma reportagem e veja. Todos os equipamentos, computadores que lá estão, são Linux, servem para pisa-papéis, porque nem os professores nem os alunos sabem trabalhar com eles. Pois, mas isso também há outra questão. É Qual é a questão? quem é que ensina e quem é que instala o Linux? Quem é que instala o Linux? Sim, quem é que instala o Linux na escola? Como assim? Os equipamentos vão para a escola Sim. e são instalados por alguém. Sim, mas a questão aqui concreta prende-se com o Tem que dar facto. formação a essa. Mas repara uma coisa, isso é um debate político mais alargado, não vamos falar sobre isso, podemos falar sobre isso. É que Mas, eu também sou adepto do software livre. pronto, a questão do software livre é tudo muito engraçado, mas A compatibilidade, não é? vou-lhe dar um exemplo e por aqui termino. Vá. Todos os quadros, que no meu tempo eram de ardósia e se escrevia com o giz, nesta escola são daqueles quadros interativos que só funcionam com outro software que não o Linux, porque o Linux não é compatível com aquilo. Por isso, gastar dinheiro em Linux para dizer que somos a favor do software de acesso livre, quando depois ele não funciona, digo eu que é responsável. Agora estão lá eles para pisa-papéis. Porque aquilo depois nem sequer é compatível com os quadros que existem. Mas sou eu que digo. Mas isso... Um dia vamos fazer um debate. Devemos, mas isso o Bloco não diz, nem a CDU diz, que nós somos apologistas daquilo, por isso contratámos e comprámos aquilo, Certo. e aquilo agora não serve para nada. Porque os miúdos não sabem usar aquilo, as pessoas não sabem usar aquilo, e porque aquilo nem sequer é compatível com o material que existe na escola. Isso é um grande debate. É um grande debate, não, mas o que é certo é que está lá parado e serve de pisa-papéis. É um grande debate. É, sim senhor, é um grande debate. Eu, na minha vida jornalística, só uso software livre. Recebo e imprimo, faço tudo e recebo documentos em Word, Sim. publico e gravo documentos em formato. Vá à escola e veja como é que eles estão. Pois, tudo bem. Mas há empresas que fazem esses devices, não existem, esses interfaces podem ser criados. Ok. Está bem, deixamos isso para outras núpcias. A mim o que me interessa é, claro, existem vários equipamentos que foram comprados para aquela escola, Sim. que não funciona, não são compatíveis com o que existe na escola e servem de pisa-papéis. E pode perguntar aos professores, porque na reunião que tive com eles me dizem, nem os ligamos. Ok. Ok? Se calhar teremos que chegar a outras conclusões que há Pois. muita gente a usar software pirata. Mas isso será noutro debate. Outro não debate. Hoje ficamos pela educação. Sim, ficamos por aqui. Ok, muito obrigado, Bruno. Obrigado, Bel.